só. Só que entre os filhos de Deus, entre os anjos, quem é que estava? O diabo. O diabo também foi, irmãos. E aí, olha só, Deus pergunta para o diabo assim, agora a gente vai entender um diálogo, uma conversa entre Deus e o diabo, irmãos. Deus vai perguntar para o diabo assim, de onde é que você vem? Ele diz assim, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Quer dizer que os demônios, eles ficam passeando na terra, eles ficam ao nosso derredor, eles estão nos observando a todo tempo, inclusive agora. A gente está falando, ou você está ouvindo, e tem um diabo nos observando, irmãos. Ai, Ariane, não fala isso não que eu vou ficar com medo. É verdade, irmãos. Eles estão em todo lugar, nos observando para o quê? Achar uma brecha para nos destruir. É a função deles isso. E a Bíblia diz que ele diz assim, eu estou rodeando aí pelo mundo, pela terra. E aí Deus fala para ele assim, olha, você viu o meu servo Jó? Que na terra inteira, olha só, irmãos, na terra inteira só tinha um homem. Que era, olha só, a Bíblia diz que não há ninguém que seja semelhante a Jó. Aí Deus vai descrever de novo, olha só como eram fortes as características de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí era mais ou menos isso, olha, mas é claro que ele é. O Senhor dá tudo que ele quer, né? Deixa eu tocar, no que ele tem, que aí você vai ver que ele vai te amaldiçoar, né? E aí Deus vai, só para resumir, e aceita essa proposta. Então, o demônio vai, irmãos, e vai fazer isso, mas tem uma condição. Vai, mas não toca na vida de Jó, irmãos. E aí, o que vai acontecer? A Bíblia diz que todos os filhos de Jó estavam reunidos na casa do primeiro filho dele, do primogênito, né? E aí, agora nós vamos ver uma sequência de desastres que vai acontecer na vida de Jó, irmãos. Olha só, a Bíblia diz que chega até Jó, de repente, olha só, quer dizer que foi muito rápido, um acontecimento atrás do outro. O diabo fez uma bagunça aqui grande, irmãos. Diz assim, de repente deram sobre eles saduceus e mataram os servos a fio de espada. Só escapei eu. Olha só, a gente vai ver nessa sequência de desastres que o diabo sempre vai deixar escapar um para contar o desastre. E repare, irmãos, tava todos os servos de Jó, veio os saduceus, veio os inimigos e mataram todos. Só sobrou um que foi contar a história. Esse ainda estava falando, irmãos, quando veio outro e diz assim, olha, caiu um fogo do céu, queimou as suas ovelhas, os seus servos, consumiu tudo. Só sobrou eu e eu vim te contar essa história. Esse ainda estava contando a história, irmãos. Chega outro e diz assim, olha, vem os caldeus em bandos sobre os camelos e mataram os seus servos a fio de espada. Só escapei eu e vim contar essa história. E ele ainda estava dizendo, olha só, a sucessão de desastre. E ele ainda estava dizendo, diz assim, olha, estava todo mundo num banquete na casa do seu filho. De repente veio um vento muito forte do deserto, dos 4 cantos, e a casa caiu. E aí todos os seus filhos morreram, só sobrou eu para contar essa história. Tem época da nossa vida que parece que tá dando tudo errado, né, irmãos? E aí foi isso que aconteceu. Deu tudo errado, eu acho que Jó ficou atônito, irmãos. Mas sabe o que Jó fez? Ele se levanta. Então, ele estava sentado, né? Ele se levanta, a Bíblia diz que ele rasga o seu manto, né? Que ele vai raspar a sua cabeça. Esse ato a gente viu no livro anterior. Lembra do tio de Esté, que rasgou as vestes, se vestiu com pano de saco, colocou cinza, que era um sinal de humilhação, de tristeza, de aflição. O Jó faz isso. Só que no versículo 20 é tão interessante que ele diz assim, lança-se em terra e o adorou. Jó podia ter colocado a culpa em Deus, Jó podia ter se revoltado, mas ele não fez nada. Ele se lança em terra e adora, mesmo sem entender o porquê das coisas. A gente tem que fazer o quê? Adora. E a Bíblia termina esse capítulo primeiro dizendo assim, que em tudo ele não pecou e não atribuiu falta ao Deus. Então quer dizer assim, não botou culpa em Deus. Deus não era o culpado. Então ele só adora porque ele entende que Deus não era o culpado. Glória a Deus por isso. Aí, irmãos, o versículo 2, o que acontece? Para não ficar muito mais longo,
há de novo uma prestação de contas e quem vai? Satanás, né? E aí Deus diz para ele que como sobre o Jó, e ele disse assim, embora Satanás você me incitou e eu destruí, né, consumi Jó sem causa nenhuma, você viu como ele não pecou contra mim? Aí o Jó disse assim, claro, porque ele tem saúde, estende a tua mão sobre ele, toca nos ossos, na carne e você vai ver que ele vai blasfemar contra você. Olha só, irmãos, e aí Deus permite, só diz assim, só poupa a vida dele, irmãos. E aí o que vai acontecer, irmãos? A Bíblia diz que vai vir tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Irmãos, que tipo de tumor é esse? Não era um tumorzinho, não. Eram tumores malignos e grandes sobre todo o corpo de Jó. Esses tumores eram horríveis, irmãos. A Bíblia diz que que eram tumores malignos. Esses tumores, o que eles causavam? Causavam coceira insuportável. Os membros deles ficaram inchados, tá bom? E aí o mau cheiro, as úlceras, na verdade, que eram esses tumores, elas